Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Pregação de João o Batista, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 4 de abril de 1970. Unificando as 4 revelações de Jesus pelo novo mandamento, a LBV presta um grande serviço à humanidade. Como Centro Espiritual Universalista, CEL, explica a pregação e o batismo do precursor de Jesus. Responde o Espírito da Verdade, harmonizando estas passagens do Evangelho. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 6, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 5, Lucas capítulo 3, versículos 1 a 5, ler e meditar. Mateus. A esse tempo, veio João pregando pelo deserto da Judéia. Dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Eis aqui aquele de quem falou o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João trazia uma veste de peles de camelo e um cinto de couro em volta da cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha do Jordão, iam ter com ele e, confessando seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, como está no profeta Isaías. Eis que envio à tua frente o meu anjo, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. João esteve no deserto, batizando e pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Toda a Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele e, confessando seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão.
Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, Felipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo príncipes dos sacerdotes Anás e Caifás, o Senhor fez ouvir a sua voz no deserto a João, filho de Zacarias, e ele percorreu todas as cercanias do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas serão arrasadas. Os caminhos tortuosos se tornarão retos, os escabrosos ficarão planos, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Os homens sempre se servem dos termos que lhes são compreensíveis e os empregam como podem. A palavra de Deus é o mesmo que a inspiração divina. Deus não se comunica diretamente com os homens. Por mais puro que seja o espírito encarnado, o invólucro carnal ergue intransponível barreira entre o homem e a divindade. Mas o Senhor envia os grandes espíritos, e inspirando-os diretamente, os constitui órgãos transmissores das suas vontades. Deus nunca falou a João, como nunca falou a Moisés e Elias, como jamais falou a nenhum dos profetas. Uns eram médiuns, videntes e audientes. Outros eram médiuns inspirados, de acordo com a elevação de seus espíritos. João, no tempo certo, recebeu no deserto a inspiração do Senhor para dar começo ao desempenho da missão que lhe fora confiada. Inspirado ainda pelos espíritos superiores, foi que ele percorreu todas as cercanias do Jordão, pregando um batismo de arrependimento e batizando nesse rio todos os que iam procurá-lo para confessar os seus pecados. O Batista era um espírito superior em missão no vosso mundo, predestinado a abrir os caminhos e prepará-los, a fim de que mais facilmente a luz se pudesse fazer. Pelo seu caráter ríspido, pelos seus costumes e hábitos em contraste com os de seus contemporâneos, chamava sobre si a atenção de todos. Sua palavra severa e rude forçava os homens a se penitenciarem seriamente. Preparava assim os caminhos do Senhor, preparando os do Cristo. Era a cabeça do rebanho, a caminhar à frente, agitando a campainha, para que todas as ovelhas perdidas percebessem de que lado podia vir a salvação. A confissão dos pecados nesse tempo, como mais tarde, nas primeiras horas do cristianismo, se fazia diante de todos, publicamente e em voz alta. Despertava assim profundo sentimento de humildade, porque exige grande desprendimento o ousar alguém confessar, diante de todos, as faltas, as torpezas, as infâmias que podem germinar no fundo do coração humano.
Era uma barreira oposta às recaídas, porque o homem que sabe serem conhecidos seus pensamentos mais secretos, todos os seus maus pendores, terá de refrear sua natureza animal, a fim de evitar as suspeitas em que poderia incorrer ao menor desvio. E porque a confissão era pública, feita sempre em voz alta, Deus a ouvia. Estas palavras: todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas serão arrasadas, os caminhos tortuosos se tornarão retos e os escabrosos ficarão planos. Se aplicam à subversão moral, à renovação espiritual que a doutrina de Jesus havia de operar e opera até hoje, por intermédio do Espírito da Verdade, por ele prometido ao vosso planeta. Os vales serão aterrados e se elevarão. As montanhas, cuja fronte orgulhosa tenta deter a marcha do progresso, serão arrasadas. O nível passará pela natureza toda, erguendo os pequeninos, rebaixando os grandes, dando a cada um a medida exata do que lhe caiba pelo seu merecimento. E toda a carne verá a salvação do Senhor, isto é, todos os homens e mulheres que praticarem a sublime moral do novo mandamento se integrarão no Salvador.